E aí, pessoal, tranquilo? A gente vai dar então início à nossa segunda aula do nosso curso de Metodologia de Pesquisa Jurídica. E a aula de hoje é sobre tema de pesquisa. Esse assunto que muita gente tem dúvida, muita gente não sabe nem por onde começar. E a gente vai ver aqui como a gente consegue elaborar um bom tema e como, na verdade, a gente consegue partir de um tema para um problema. Então, a ordem é essa, né? Quando escolher um tema, como encontrar um tema, né? Escolher um tema e agora o que eu faço? Como a gente vai sair de um tema para perguntas e das perguntas para um problema. E aí vai ter algumas dicas no final, que na verdade vai ser uma grande revisão do que a gente conversar aqui. Bom, quando eu escolho um tema para uma pesquisa, a recomendação geral, e isso eu peguei do livro do Mark, de metodologia, é o quanto antes, de modo geral. Mas, assim, não é razão para desespero, porque, na verdade, essa recomendação é para o benefício do próprio pesquisador, do próprio estudante que vai estar ali realizando a pesquisa. Então, não faz sentido que isso te gere mais desespero, sendo que, na verdade, isso é para te ajudar. A questão é, a gente tem que tomar isso como prioridade. Então, antes de você pensar em qualquer outra coisa, pense primeiro no que você vai fazer. Às vezes a gente se perde nos detalhes e a gente se esquece do principal. Então, claro que isso é uma recomendação, não é uma ordem, não é assim a única coisa possível, mas é o ideal que a gente comece o quanto antes, até mesmo para dar mais tempo e se preparar para imprevistos. Aqui é a minha trajetória, eu estou dando exemplo da minha trajetória. Então, eu estou fazendo iniciação científica, não fiz o meu TCC, né? Eu estou no terceiro ano. Eu comecei a pensar no tema no segundo semestre. Daí, escolhi o tema, beleza, achei uma coisa que me interessava. No terceiro semestre, eu comecei a desenvolver o projeto. E aí, ali, eu desenvolvi o projeto por conta de um congresso que teve na Sanfran. Então, eu acabei já meio que sendo. Meio que aquele participar desse congresso me forçou a consolidar o meu tema. E a partir daquilo, eu contactei o meu hoje orientador e, e aí foi isso. E aí, depois do terceiro semestre, a gente formalizou o projeto de pesquisa da iniciação científica e eu iniciei no quarto semestre. No caso do TCC, o TCC ele já funciona de uma forma diferente porque a gente tem matérias obrigatórias de TCC na Sanfran, então o tema já tem que ser escolhido ali em torno do sexto e do sétimo semestre. Mas isso não impede ninguém de começar a pensar no seu tema antes. A questão é que a gente vai ter mais repertório, vai ter essa formalização a partir desse período. E só um outro comentário aqui, muita gente me perguntou se seria possível fazer uma IC logo no primeiro ano ou coisa do tipo. Possível é. Eu acredito que seja, assim, pelas formalidades. Porém, não é recomendado porque, justamente por conta desse período curto, né, você já teria que submeter o projeto de pesquisa logo no seu primeiro semestre, é difícil que você já tenha tido contato com algum tema de fato. A gente, no começo da faculdade, ainda está muito incerto, e é normal que a gente vá mudando de interesse. Eu mesmo mudei muito rápido de interesse. Então, eu acho que o ideal seja realmente nessa janela aí do segundo ano estendendo para o terceiro. Mas, mais uma vez, assim, são recomendações, não são regras, e a pesquisa não é linear, isso é algo que a gente enfatiza sempre. Certo, agora que a gente já teve uma noção sobre quando, como é que eu posso encontrar um tema? Eu acho que aqui é um grande ponto que as pessoas realmente param assim e ficam na dúvida como proceder. A gente tem que aguardar o tema vir, chegar e aí a gente brilhar assim nos nossos olhos e algo assim, ou a gente tem que, enfim, cavucar ali até encontrar alguma coisa. A questão é, o tema ele surge de alguma inquietação, de algum interesse. E eu digo isso porque, é, com base também nos outros autores de metodologia que a gente está trabalhando aqui, eles concordam com essa questão de que o interesse permite que você se engaje mais na sua pesquisa. Então, ele facilita o seu trabalho. Não é que assim, eu tenho que amar o meu tema de uma forma que, sabe, eu nunca vou sentir nenhuma dificuldade, algo do tipo. É como pensando assim, um paralelo, como um trabalho. A gente pode fazer coisas que a gente não necessariamente goste, mas quando a gente gosta, a gente naturalmente vai se engajar mais, vai se interessar mais. Então, é, é bom que você pegue um tema que realmente te desperte alguma curiosidade, que desperte algum interesse seu, justamente para você se aprofundar. Então, isso é mais uma vez,
não algo para gerar alguma super preocupação, mas é para facilitar o trabalho do pesquisador. As grandes pesquisas, elas nascem desse comichão que eles falam, dessa inquietação que a gente tem do, nossa, eu quero muito saber como isso funciona, eu quero muito entender esse processo, eu quero muito descobrir as causas disso daqui. Então ela realmente tem que partir dessa, idealmente, né, falando, teria que partir dessa inquietação, desse interesse. Outra coisa muito importante, a gente está atento para discussões, para assuntos que são vistos como relevantes, seja em portais jurídicos, seja nas notícias, seja em divergências doutrinárias ou jurisprudenciais também. Então, assuntos que gerem discussão, porque se for um assunto que realmente meio que está consolidado, está meio batido ali, não faz muito sentido. E veja, batido não quero dizer de um tema clássico, é um tema que não gera muito conteúdo, sabe? Agora, quando a gente pega um assunto que gera uma mínima relevância, uma mínima discussão ali, é natural que a gente consiga se aprofundar, que gere realmente mais interesse não só em nós, mas em outras pessoas. Agora, quando você não sabe do que você gosta, o que é muito provável, às vezes a gente não sabe realmente o nosso interesse, ainda mais no começo da faculdade, existem algumas alternativas. A gente pode olhar de uma forma mais prática e olhar para a questão das matérias onde a gente tem melhor desempenho ou pensar no nosso futuro, nos nossos planos. Na questão do melhor desempenho, isso é bom porque geralmente a gente sempre vai ter alguma matéria que a gente vai lidar melhor. Pode ser que a gente não ame aquela matéria, mas a gente tem facilidade. E ao ter facilidade, isso permite que você tenha maior contato com o seu professor e que ele pode vir a se tornar o seu orientador. Então, ter um bom desempenho nessa matéria te ajuda a ter contato com o seu orientador. Agora, pensando em planos futuros, a gente nunca sabe ao certo. Acho difícil alguém ter um plano assim, definitivo de quando chega na faculdade, do que vai se tornar, enfim. Mas a gente tem expectativas, tem, mais uma vez, preferências. Então, se o meu plano for me tornar um advogado criminalista, não faz sentido eu pegar para o meu TCC um assunto de direito tributário, sabe? Eu até posso gostar, mas será que vai fazer sentido na minha trajetória? E quando a gente fala de TCC, a gente já está mais próximo do fim da faculdade. Então a gente já tem ali algum encaminhamento, às vezes já está estagiando em algum lugar. Então é possível levar isso em conta. Mais uma vez, não é obrigatório. Tem muitas pessoas que fazem temas diferentes daquilo que elas atuam, mas é interessante a gente fazer algo que tenha ligação com a nossa trajetória. O grande ponto aqui é a pesquisa, ela tem um valor por si própria. Então, a pesquisa, o grande ponto é ensinar um método de trabalho, ainda mais a iniciação científica. Então, quando a gente está fazendo isso, logo no começo da nossa trajetória, o tema ele é importante, sim, ele vai definir toda a nossa pesquisa, nosso eixo, tudo mais, mas não é assim um fim de mundo se você pegar um tema e depois você perceber que não se identifica mais tanto. E o ideal, claro, é que você conclua essa pesquisa e faça um exame geral, mas é normal que isso aconteça. Porque o mais importante da pesquisa, e eu estou falando aqui mais da iniciação científica, também do TCC, mas no TCC a gente já costuma ter uma visão um pouco mais consolidada, é a questão de método de trabalho, é ensinar uma forma de pensar. Aqui é uma frase do professor Gustavo Siqueira, que eu gostei bastante, lá no livro dele, que é: pesquisar a sua realidade, o que você vivencia, utilizar a sua experiência como sujeito facilita a escolha do objeto de pesquisa. Quando você vivencia o problema, quando ele toca a sua realidade, talvez seja o momento de tornar aquela indagação um processo de pesquisa. Então, todo mundo tem uma trajetória única, todo mundo passa por coisas que outras pessoas não passaram, todo mundo vem de alguma realidade que não se aplica a todo mundo. Então, você pode tirar disso o seu material para o objeto de pesquisa. Eu não estou falando de você usar a sua vida como objeto de pesquisa, mas de você, a partir das suas vivências, trazer elementos. Então, eu vou dar um exemplo, mais uma vez, pessoal, mas só para dar uma ilustração. Eu venho da Baixada Santista. E lá, a realidade do Porto é muito mais presente do que em outros locais. Então, pode ser que aquilo me crie um interesse maior de entender a questão aduaneira, de entender, não sei, a questão tributária envolvendo as mercadorias que chegam no porto. Estou dando exemplos múltiplos aqui. Então, aquilo faz parte da minha realidade que não faz parte da realidade de outras pessoas. Então, é normal que a gente possa utilizar, é até esperado que a gente utilize as nossas vivências como combustível. Certo. Já escolhi um tema, já tive uma noção melhor, mas e agora? O que eu faço? Aqui a gente entra num ponto muito complexo, que é refinar o tema.
aperfeiçoar o tema. Porque não basta apenas a gente achar um assunto de interesse se esse assunto ele não está bem trabalhado. E aqui eu mostrei um processo ilustrativo, né? Então não estou me baseando em algo que realmente é uma pesquisa de fato. Existem pesquisas parecidas com essas, mas é hipotético aqui. A questão é, eu, por exemplo, gosto de IA, quero pesquisar IA, beleza. Mas aí eu vou delimitar o espaço, o ambiente, no caso aqui seria o país, né, em que eu vou trabalhar essa regulamentação. Então, eu passo a delimitar com regulamentação de IA no Brasil. Porém, ainda está muito amplo, porque o Brasil, enfim, tem inúmeras áreas que a gente pode trabalhar e a IA se aplica em inúmeras áreas. Então, eu vou lá e especifico mais. A regulação da IA no setor público brasileiro. Certo. Ainda assim, a gente tem muitas variáveis envolvidas no setor público. É algo ainda assim amplo. Então, agora eu vou especificar o que eu quero dentro desse setor público. Aí a gente chega à regulação do uso de sistemas de inteligência artificial na concessão de benefícios sociais pela administração pública brasileira. Eu acho que esse título ficou um pouco longo, mas a questão é que não precisa necessariamente ser o título da pesquisa, da suposta pesquisa. Aqui é mais para ilustração, para definir o tema. A questão é, como você observa aqui essa transição? Primeiro a gente pegou um assunto de interesse, depois delimitou o espaço, depois delimitou a área que vai ser aplicada e aí delimitou mais ainda o setor. Por que isso é importante? Não é para se tornar assim um super especialista necessariamente nesse assunto, apenas por uma necessidade, enfim, específica, mas é mais para, mais uma vez, facilitar o seu trabalho como pesquisador e tornar possível a pesquisa. Porque quando você pega um tema amplo, não é só que a pesquisa costuma ficar mal feita, porque você não vai conseguir abranger tudo. É que ela é impossível de ser feita. Como é que eu vou falar da regulamentação da IA no Brasil como um todo? Eu nunca vou conseguir abarcar isso de forma extensa, de forma extremamente ampla. Então eu preciso realmente estabelecer limites no meu tema. Agora, a gente pode também encontrar outros problemas envolvidos na questão do tema, não só referentes à amplitude. Pode ser que a gente não ache informações suficientes. Isso pode se dar por escassez de material, por barreira linguística, por limite de acesso. Então, já aconteceu de você, no caso, né, tô falando, de eu querer um material, eu precisava de material, e ele estava distante, estava numa biblioteca em outra cidade, eu não conseguia ter acesso. Então, isso pode acontecer com você também. Esses obstáculos, alguns deles podem ser resolvidos, outros eles são mais complexos. Essa questão de distância, às vezes a gente consegue uma outra alternativa, consegue um material digital ou algo do tipo, consegue contato com alguém. Agora, barreira linguística é algo que a IA pode nos ajudar, sim, mas de modo geral é preferível que, se for algo que exige realmente aquele idioma, não é algo pontual, o ideal é que você tenha o domínio sobre esse idioma. Então, mais uma vez, usando da minha experiência, eu queria trabalhar com um tema que exigia fontes francesas. E naquele momento eu ainda não tinha o idioma, não tinha o domínio sobre o francês. Então eu tive que descartar, porque não ia fazer sentido, eu não ia conseguir ler as fontes por mim mesmo. Isso é algo que pode acontecer. Então é importante a gente ir repensando tudo isso e analisando o nosso tema. A gente pode talvez fazer modificações, talvez a gente vai ter que mudar realmente o tema, mas aí são coisas que vão depender de cada um, né? Depender da sua escolha. Uma questão sobre idiomas muito importante é que, no caso do direito, isso é algo que o Mark ele fala no livro dele, que é a questão do inglês, por exemplo. O inglês, todo mundo tem um mínimo conhecimento. A gente tem mais contato, a gente aprende já na escola e tudo mais. Só que o inglês, tirando áreas como, sei lá, direito empresarial, direito antitruste, direito internacional, ou outras áreas ligadas à tecnologia, de modo geral, o inglês ele não é tão útil para a gente no meio jurídico, por conta da diferença dos ordenamentos. Isso é uma coisa que a gente vê logo no começo da faculdade, a diferença entre o sistema romano-germânico, o sistema common law e tudo mais. Então, o inglês ele não é tão aplicável para nós. Aí a gente acaba recorrendo a outros idiomas, como o francês, o alemão, o italiano, e que nem todos têm contato logo de início. Então, isso é apenas para dizer que isso faz parte também da pesquisa, a questão linguística. Agora, tem uma outra questão. Tem muitos trabalhos sobre isso, nossa, parece que todo mundo já falou sobre isso, e agora, o que eu faço? Nem sempre isso vai ser um problema, porque todo tema ele vai ter algum tipo de exploração antes de você. É natural que isso aconteça, porque a pesquisa ela é cumulativa, as pessoas vão trabalhando em cima do trabalho uma das outras,
Então, isso é bem normal. Ainda mais se falando sobre iniciação científica, não é exigido que tenha uma grande originalidade. Isso não é um grande requisito. É claro que é sempre bem visto você ter alguma contribuição, você trazer algo novo e até melhor para tornar essa pesquisa realmente mais interessante. Mas, pensando para pessoas que estão iniciando na pesquisa, é melhor que elas trabalhem com temas clássicos do que tentem inventar algo e não conseguir fazer isso da forma adequada. Quando a gente fala de temas clássicos, eu vou diferenciar isso do tema batido que eu falei. Não é que o tema clássico ele seja necessariamente algo antigo ou algo do tipo. É que é algo que está sempre presente. Então é algo que ele volta e meia está ali voltando e está sempre ali sendo discutido. Então são assuntos tão pertinentes que passa o tempo e parece que as pessoas realmente continuam debatendo porque ele é muito relevante e não se chega a um consenso. Isso são temas clássicos. E eles são importantes porque, justamente por eles sempre estarem voltando, sempre vão ter novas camadas, sempre vão ter novas questões a serem analisadas. Então, às vezes, um trabalho de 10 anos atrás que falou sobre esse tema meio que já foi superado, ou aconteceu alguma mudança importante nessa área que permite com que você traga uma contribuição. Então, isso é muito normal. Então, alguns exemplos de temas clássicos. Responsabilidade civil no direito civil, está sempre voltando. Direito constitucional, separação de poderes, controle de constitucionalidade, são assuntos que eles continuam presentes, mas eles são clássicos, porque eles estão sempre ali. Agora, pensando como é que a gente pode sair de um tema, de um assunto, para fazer perguntas sobre esse tema. Porque quando a gente apenas apresenta informações, isso é meio insuficiente, porque a gente está só jogando as coisas, a gente não está realmente respondendo algo, a gente não está solucionando alguma coisa. Então é importante que a gente questione, que a gente traga um outro olhar sobre aquele assunto. Aqui eu peguei um tema que a gente vai trabalhando então a um desses próximos slides e vai aperfeiçoando. Então vamos supor que a gente quer pesquisar sobre o reconhecimento facial, sobre o uso da tecnologia de reconhecimento facial. E aí, qual que é a informação que a gente tem? Bom, a gente sabe que o uso do reconhecimento facial, seja em ambientes como condomínios, seja em ambientes como empresas, ele garante eficiência, garante segurança. Mas a gente tem uma grande preocupação que é o que fazer com esses dados. Esses dados coletados, eles ficam responsáveis, eles ficam na responsabilidade de alguém. E o que acontece com esses dados? Então, é uma preocupação legítima. Aqui, a gente vai aperfeiçoar esse tema. Então, não só reconhecimento facial. Quem usa o reconhecimento facial nessa pesquisa que eu estou falando, tá? Não que necessariamente seja apenas o único caminho possível. Então, eu quero analisar o reconhecimento facial sendo utilizado pela polícia. Então, o uso policial do reconhecimento facial. Quando? Depois da Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, até porque ela mudou muitas coisas sobre a proteção de dados sensíveis. Onde? Em que contexto? Nas suas espaços públicos. Então, suspeitos, aquelas câmeras de segurança. Como que isso pode ser utilizado? Por qual meio? Né? Câmeras de vigilância, sistemas biométricos. E por quê? Ou seja, para qual finalidade esse reconhecimento facial está sendo utilizado? Para garantia da segurança pública e para identificação de pessoas suspeitas. Certo? Então, a gente delimita aqui o tema. O uso de reconhecimento facial pela polícia em espaços públicos no Brasil após a LGPD. A disputa entre a segurança pública e a proteção de dados. Aqui é um título também hipotético, só para mostrar como é que a gente chegou nesse tema. Agora, depois de fazer essas perguntas básicas, quem, como, quando, onde, a gente vai delimitar a pergunta central. Essa pergunta central, ela vai definir então a nossa problemática, vai definir, a gente já está caminhando, na verdade, eu estou me acelerando um pouco, porque a gente vai ainda de uma pergunta para o problema, mas a pergunta central ela é importante para a gente definir o nosso problema. A pergunta então, o eixo da nossa pesquisa vai ser: é possível compatibilizar o uso do reconhecimento facial pela polícia em espaços públicos com a proteção de dados? E isso é algo interessante e gera grandes desdobramentos, porque a gente pode analisar as justificativas, porque, como a gente observou, o reconhecimento facial ele é defendido pela questão da segurança pública, pela questão da identificação de pessoas suspeitas com antecedentes criminais, etc.
Então, você unifica essa base de dados, você consegue fazer uma identificação mais rápida. Então, ela traz efeitos positivos nesse sentido. Porém, quem controla esses dados? Essa é uma pergunta pertinente. Quem está responsável por esses dados? E será que realmente esse objetivo de segurança pública, né, vamos equilibrar aqui, é válido a gente colocar a segurança pública acima dessa questão da vigilância biométrica, colocar realmente, dar esse poder ao Estado de ter acesso aos nossos dados pessoais e de, por exemplo, poder utilizar esses dados de uma forma equivocada, enfim, sem contar os outros problemas que podem acontecer. Não está aqui, mas podem acontecer problemas de identificação, problemas, por mais precisa que seja a tecnologia, sempre vai haver alguma falha. Então, e agora? Como é que a gente faz diante disso? Há algum tipo de transparência? A população ela tem informação suficiente sobre como isso funciona? E isso é um compromisso importante quando a gente está falando de autoridades públicas, né? Então, são perguntas pertinentes. Aqui, a gente separa, então, eu coloquei cores para ilustrar como é que a gente pode compreender essa pergunta. Então, em vermelho está o objeto, o tópico. Em verde, a causa, o motivo. E em azul, a finalidade, o porquê. Estou pesquisando o uso de reconhecimento facial pela polícia em espaços públicos. Esse é o nosso tema, que a gente já delimitou. Por quê? Qual que é a nossa motivação? Porque eu quero compreender como dados biométricos são coletados, tratados e compartilhados em atividades de segurança pública. E para quê? A fim de avaliar se essa prática pode ser compatibilizada com o LGPD e com direitos fundamentais. Veja, aqui a gente só reformulou o que a gente já tinha, mas ficou de uma forma que deixou bem delimitado o que a gente está fazendo, qual que é a nossa motivação por detrás e qual que é o nosso objetivo com essa pesquisa. Só deixando bem claro, eu montei esse exemplo com base no livro Arte da Pesquisa, do Booth e de outros autores, e que está também na bibliografia do nosso curso. Agora, a gente entra na transição final do nosso assunto, que é como sair dessas perguntas para um problema. A gente já conseguiu delimitar melhor o nosso tópico, já conseguiu realmente entender o nosso objeto de uma forma mais específica. Porém, toda pesquisa ela busca responder e solucionar um problema em alguma medida. Esse ciclo, também vem do livro Arte da Pesquisa, ele aponta que um problema prático, ele motiva uma pergunta de pesquisa. E essa pergunta de pesquisa, ela então vai definir, vai delimitar o nosso problema. Isso aqui é o que a gente já fez. A gente percebeu um problema da nossa realidade, estabeleceu uma pergunta de pesquisa e delimitamos, então, estamos nesse processo de delimitar o nosso problema. Ao respondermos esse problema, que isso só vai acontecer com a trajetória da pesquisa, com o percorrer de toda a pesquisa, a gente obtém uma resposta. E essa resposta ela ajuda a resolver o problema prático. Veja, ajuda a resolver, não resolve. E isso é muito importante, essa distinção, porque às vezes a gente propõe as nossas pesquisas e justifica as nossas pesquisas para mostrar a importância delas, como se, nossa, a partir do momento que eu tiver essa resposta, eu vou solucionar de fato esse problema que existe na sociedade. Então, a partir do momento que eu investigasse essa questão do uso de reconhecimento facial, eu solucionaria a ausência de transparência. E não é verdade. A gente sabe que muitas pesquisas são feitas, muitas pesquisas chegam a conclusões pertinentes, mas às vezes elas não são aplicadas, às vezes elas não são utilizadas, são ignoradas. E não é uma pesquisa sozinha que ela vai solucionar o problema. Mas ela ajuda a resolver, porque a partir das pesquisas, as pessoas responsáveis por propor soluções, elas podem utilizar desses meios e podem utilizar dessas bases para trazer, de fato, respostas a esses problemas. Então, o grande ponto é que a pesquisa ela tem que buscar essa solução, ela tem essa grande finalidade, mesmo que ela seja parcial. Isso é algo muito interessante da pesquisa, é que ela não é necessário que a gente responda o problema que já existe. É bem normal que uma pesquisa ela gere, na verdade, novos problemas, é que a gente crie problemas. Uma vez eu ouvi que o problema ele não se acha, ele se cria. E isso há um pouco de verdade nisso, porque a gente não pega os problemas prontos, a gente observa lacunas e desenvolve problemáticas. E isso é muito importante para dar início também a novas pesquisas, abrir caminho para futuras pesquisas. Aqui a diferença do que é ter apenas um tópico
e ter, de fato, um problema. Quando a gente tem só um tema, a gente vai discorrendo, falando e jogando informações, mas elas não têm uma grande finalidade. Quando a gente tem um problema, de fato, a gente realmente propõe um caminho para solucionar, ainda que de uma forma imperfeita, ainda que de uma forma incompleta, a gente consegue propor algo de fato, a gente direciona essa pesquisa para soluções concretas. Algo importante, que é crucial, é a gente compreender e justificar o custo desse problema. Ou seja, como que a falta de conhecimento sobre esse tema do qual a gente está trabalhando, ele pode gerar prejuízos para nossa área. Esses prejuízos, eles não são necessariamente concretos. Então, existem custos que eles podem ser mais palpáveis. Aqui, quando a gente está falando de reconhecimento facial, a gente pode falar que um dos custos de não se ter uma delimitação clara quanto à questão da produção de dados é o risco de vazamento de dados. São ações que podem ser movidas diante disso, são até mesmo violações da identidade das pessoas, de direitos da personalidade, são custos significativos. Então, quando a gente não compreende de fato isso, a gente tem esse custo. Essa lacuna no conhecimento, ela impacta de fato em algo concreto. Às vezes, não é algo tão direto, às vezes é algo do tipo assim, nossa, se eu não entender, não sei, eu vou pegar aqui um problema mais abstrato, se eu não entender a diferença entre o que é justiça, a conceituação de justiça, se eu não entender o que realmente define o direito, que é algo próprio da teoria geral do direito, não é que necessariamente eu vou ter algo tão direto, uma aplicação consequente, mas isso vai distorcer a forma como a gente observa fenômenos na nossa realidade, vai distorcer a forma como a gente pode, talvez, elaborar futuros conhecimentos de modo geral, porque se eu não tenho uma compreensão clara do que é o direito, todas as áreas acabam sendo maculadas em alguma medida. Então, é algo mais indireto, mas que tem algum custo. Um custo para o saber. Então, essa questão é identificar qual que é o problema. O livro ele vai usar a expressão, né? O e daí? Então, e daí se eu não souber como que como que o reconhecimento facial se alinha com a produção de dados ou não? E daí? Tipo, eu posso viver sem essa informação, plenamente. Beleza, eu posso viver, mas eu vou ter esses prejuízos dos quais eu já falei aqui. Então é fazer essa pergunta e se questionar se realmente o problema ele tem algum impacto, alguma relevância, alguma pertinência. Então, uma pergunta importante é: se alguém quisesse atingir o objetivo que a gente está se propondo, ela buscaria saber aquilo que a gente está pesquisando? Então, se alguém quisesse realmente identificar quais que são os problemas envolvendo a tecnologia de reconhecimento facial, onde que ela começaria? Analisando o quê? Se a gente consegue fazer uma ligação entre aquilo que a gente está fazendo com essa pergunta hipotética, então faz algum sentido. Quer dizer que outros pesquisadores, até os nossos leitores, e aqui leitores, voltando para a primeira aula, é a comunidade acadêmica de modo geral, eles veem como algo lógico. Eles entendem, faz sentido que para entender os problemas do reconhecimento facial, eu vá analisar a lei de proteção de dados, eu vou analisar a questão da transparência, eu analise as aplicações realmente que elas têm, essa tecnologia tem para grupos específicos. Então, existe algum certo sentido nesse percurso. Agora, se eu falo que eu vou analisar, não sei, a literatura para pegar e querer apontar para uma questão de proteção de dados e tudo mais, e conectar com o reconhecimento facial, eu até posso fazer isso em um campo da literatura. Agora, eu fazer isso no direito, pegar obras literárias como objeto central e fazer uma conexão com o reconhecimento facial e falar que a partir desse material eu realmente posso chegar nessa solução, não faz muito sentido, entende? Não é um percurso lógico, não é a primeira coisa, desculpa, não necessariamente a primeira coisa tem que ser, mas não é algo que seria lógico que a pessoa fizesse. Eu vou só me corrigir nessa questão da primeira coisa, porque às vezes pode não ser a primeira coisa que alguém pense, mas a partir do momento que ela recebe essa informação, ela vê como algo lógico. Agora, se não anexo, se não faz sentido, realmente vai ficar muito estranho, vai ficar algo forçado, algo que está ali realmente de forma artificial. Então, é importante a gente fazer essa pergunta. E é importante separar o problema prático do problema de pesquisa. Como eu já falei antes, eu me adiantei, mas o problema de pesquisa ele não vai necessariamente resolver o problema prático de forma imediata. Aqui, mais uma vez, trabalhando o nosso tema e ilustrando.
Qual que é o nosso problema prático? Nós observamos, então, violações, vazamentos, usos indevidos dos dados das pessoas, enfim, todos os problemas que a gente observa na utilização dessas tecnologias. A nossa pergunta é aquela que a gente já tinha elaborado. É possível compatibilizar o uso dessa tecnologia pela polícia em espaços públicos com a proteção de dados, segundo a nossa legislação após a LGPD? Nosso problema é investigar em que condições, em quais circunstâncias, o uso de reconhecimento facial pela polícia ele pode ser compatível com a legislação e com os direitos fundamentais. Isso considerando, mais uma vez, espaços públicos, né? Mas aqui já está, acho que, subentendido. Aqui é uma resposta provisória, certo? Não fiz essa pesquisa de forma aprofundada, isso aqui é algo puramente hipotético. Pode ser que eu chegue na seguinte conclusão. Olha, de fato, o reconhecimento facial ele é um instrumento de segurança pública, ele tem argumentos, tem embasamento para ser utilizado para essa finalidade. Porém, uma finalidade legítima não basta para resolver todos os problemas. A gente precisa condicionar o uso dessa tecnologia a questões de transparência, a questões de controle externo, ou seja, deve ter alguém que supervisione tudo isso. Devemos ter critérios de necessidade, tudo tem que ser feito com realmente é necessário, de fato, tem outro caminho para utilizar, enfim, temos que fazer essa ponderação. Tem que ter responsabilização, né, de fato, quando acontece algum uso indevido. Alguém tem que ser responsabilizado por isso, não pode ficar às escuras, enfim. Tem que ter uma compatibilidade com a LGPD, devemos assegurar os direitos fundamentais consagrados na Constituição. Essa é a conclusão que a gente chega. Então, essa resposta, ela mostra nuances daquilo que antes parecia tão simples. Então, é mais do que só falar, não, beleza, realmente, reconhecimento facial é a melhor tecnologia para garantir a segurança. Tá, mas e aí? E as nuances e os problemas decorrentes desse uso? Essa é a questão que a gente está trabalhando. Eu estou sendo meio repetitivo, eu acredito, nessa aula, mas é para fixar bem. E como ela está sendo gravada, eu acho que ajude essa questão de falar mais de uma vez, até mesmo para fixar bem essa questão da observação. A gente vai ver que identificar problemas é uma questão de percepção. E é isso que eu quero fazer, falar assim, para fechar a aula de hoje, e até conectar com a nossa extensão, que é o Innovation Lab, é que a pesquisa ela envolve inovação. Então, essa percepção de problemas, essa questão de você observar a realidade e a partir disso você observar lacunas, você perceber lacunas no caso, né? Extrair disso problemas e elaborar soluções para esses problemas identificados, isso é nada mais do que o que acontece também no meio tecnológico, no meio empresarial. As tecnologias elas não surgem do nada, elas não vêm prontas, né? Assim, no sentido de que não é como se todo mundo pensasse, caramba, lá atrás, eu preciso muito de um celular. Não, alguém identificou um problema referente à questão da telefonia, questão de comunicação à distância, depois esse problema foi evoluindo, foram identificando dificuldades referentes à portabilidade. Então, as tecnologias elas vão se desenvolvendo como? Identificando problemas e propondo soluções. E a pesquisa também é isso, embora ela atinja uma outra questão, que é o conhecimento. Então, a grande questão aqui, o que eu quero que seja fixado é, os problemas eles não estão prontos, eles vão surgindo, e isso vai surgindo com base no nosso olhar, que vai se desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais crítico. Agora, algumas dicas gerais. Peça ajuda e dicas de outras pessoas. Então, converse com outras pessoas sobre o seu tema, pergunte para elas se elas acham pertinente. E isso é uma coisa que algumas pessoas têm ressalva, do tipo, e se a pessoa roubar o meu tema, ou eu não quero que ninguém mexa. Isso pode acontecer, mas assim, se você realmente encontrar pessoas de confiança, pessoas do meio acadêmico que entendem sobre esse meio, é importante, porque às vezes elas trazem perspectivas que você não chegou sozinho. Então é sempre legal dividir com outras pessoas aquilo que você está pensando. E quando a gente fala, a gente refina também. Né? Quando fica só na nossa cabeça, a gente acaba se confundindo um pouco. Buscar problemas reais, como eu já tinha falado, buscar na nossa própria realidade. Não se preocupar com a perfeição, então não seja tão rigoroso logo de cara. Analisar tudo criticamente. Então, não pegue assim, uma observação, já faça uma ligação. Lembre-se que correlação não é sinônimo de causa. Então, às vezes, temos fenômenos que eles estão correlacionados, eles aparecem juntos, mas não quer dizer que necessariamente um causou o outro. Esse tipo de coisa é importante a gente saber. Não pegue um conceito de 200 anos atrás e use a definição de hoje. É um alerta que é importante de se fazer quando a gente está trabalhando com
algo histórico, com algo que antecede o nosso tempo. Então, são todas percepções importantes de serem feitas. Devemos também pensar, a gente tem que ter em vista que a pesquisa ela é relevante não só para a gente. A necessidade é que a pesquisa seja relevante para toda uma comunidade. Então, vamos pensar também em algo coletivo, em algo que não apenas supra o meu interesse, não só me satisfaça, mas satisfaça todo o grupo. Esse alerta é algo importante, que acho que é um sintoma do meio jurídico um pouco, que é a questão de pesquisas interdisciplinares. Ao mesmo tempo que é importante a gente reconhecer a dependência que nós temos com outras áreas, então entender a ligação que o direito tem com a economia, com a história, com a filosofia e etc., é importante a gente reconhecer isso, mas é importante saber que a gente não sabe tudo. Então, a faculdade de Direito, elas nos prepara para o quê? Para o meio jurídico. A gente tem, sim, matérias que têm ligação com economia, com, enfim, outros assuntos, mas a gente não fez realmente uma graduação inteira de economia. Não quer dizer que você precisa fazer uma segunda graduação para falar sobre esse assunto, mas você tem que se aperfeiçoar nesse assunto. Então, não parta do conhecimento jurídico, como se o conhecimento jurídico ele abrangesse todas as áreas do mundo e a gente tivesse capacidade de falar sobre tudo, e, enfim, sobre todas as coisas que existem. A gente tem essa tendência enquanto juristas, porque o direito está presente em inúmeras áreas, em inúmeros campos da sociedade, de achar que a gente tem capacidade de falar sobre tudo. E não temos. Inclusive, retomando uma coisa da última aula, as outras áreas do conhecimento até desprezam um pouco o direito por conta dessa tendência dos juristas de querer opinar sobre coisas que eles não entendem. Então, beleza, você quer fazer algo interdisciplinar? Então se aprofunde, busque contato com pessoas da área, busque livros daquela área, não fique sentado só no mundo jurídico, realmente interage com esse outro campo. E se a gente está falando de pesquisas iniciais, o ideal é que se evite fazer pesquisas interdisciplinares, pelo menos por enquanto. E, por último, ler pesquisas sobre temas que considera interessantes. Isso é legal para te dar um repertório, para te dar uma bagagem. E uma coisa muito legal é que as próprias pesquisas, no final, geralmente, elas apontam para outras pesquisas. Então, às vezes, eles falam assim: olha, eu fiz esse texto, eu fiz esse artigo, mas eu acho que ainda tem muito a ser respondido. Eu acho que assim, esse tema pode ser expandido por essa outra forma aqui. Eu acho que ele pode ser olhado para essa outra ótica. E às vezes aquele autor ele não se propõe a continuar esse trabalho, ele só deixa ali o gancho e espera que alguém continue. Então, isso às vezes é importante e até legal que te dá ideias. Então, é bem interessante. Nem sempre isso acontece, mas só de ler outras pesquisas, você vai observar o que está sendo comentado, o que está sendo trabalhado, e vai te dar alguma bagagem para definir o seu próprio tema. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção e nós continuamos na próxima aula.